Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que acompanha a CBN, a Central Brasileira de Notícias, nesta tarde de terça-feira. Hoje é terça com cara de quarta porque tem jogo da Ponte logo mais. Toda vez que a gente entra no ar, fico arrumando o cabelo. Não percebo antes, aí o Daniel coloca a gente no stream com o cabelo todo bagunçado. Mas o Arena tá no ar pra gente falar de arrumar o cabelo também, né, Lu? Vai em busca do quarto. É, cabeleira. Acompanha. Isso aí. Tá vazando a CBN junto aí, viu, Edu? Tá vazando aí. É isso. Bom, vamos lá. No ar o Arena CBN desta terça-feira pra gente falar bastante de esporte. Aquela resenha que você gosta. Hoje tem Ponte Preta, hein? Ponte Preta joga hoje, 8h30 da noite? 8h30 da noite. 8h30 da noite, com transmissão aqui da CBN. Quem que vai estar na transmissão, Eduardo Rodrigues? Não, você sabe, o narrador. Ah, é ele. Daqui a pouco tem Carlos Cabela, Carlão de Freitas. É ele mesmo, e Antônio Lupe. E claro que tem muito trocadilho, né? Transmissão inteira. Hoje tem. Hoje é contra quem mesmo? É contra o Elefante da Noroeste. Elefante da Noroeste. Contra o Linense. O Linense tem um clube aquático muito bom, já viu? Tem. Muito uma bom. rede hoteleira, né? É, eu esqueci o Termas lá, mas é um nome bom. Pode falar? Eu sei. Pode falar. Blue Tree Termas Park. Como que é? Blue Tree. Ele xingou a gente, Carlão. Olha só, rapaz. Já fiquei lá uma vez, viu? É verdade. Bom, vamos lá. Boa tarde, Lupe. Olha lá. Elefante da Noroeste. Essa vinheta vai funcionar hoje. Nossa, hoje vai ser duro. Não vai não. A não ser que seja gol da Ponte. Aí põe um elefante sofrendo. Na hora da assim. escalação do Linense. Tudo bem, Léo? Um grande prazer. Gostei da camisa hoje, bonita hoje, hein? Então, todo mundo reclamou na redação que eu só uso roupa escura. Mas monotemático, sempre. Você não tem uma estampa, não tem nada. Não, né? eu não gosto de estampa porque eu não sou outdoor pra ficar andando pela cidade carregando uma marca. Legal. A não ser que a empresa queira me patrocinar. O DDD é 16. Não, legal. É questão de uniforme, então. Pode falar pro Paulo Brasileiro cancelar, porque você não é autor. Nesse eu recebo. Então tá bom. Aí deu no Então tá bom. Mas ele quer generalizar as coisas? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe. Boa tarde aos amigos ligados. Heitorzinho já tá ali, Fabião também. Você sabe, Lupe, Eliel. Ah lá, hoje ele também. botou. Essas camisas assim, lisas, elas estão estilo muito Hering, na moda. né? Muito na moda. Estilo Hering. O que tem, gente? É mais barato. Mais barato. Não tá bom. muito não, hein? Não, tá Se bom. compra 3 sai pela metade do preço. As 3? Não, a terceira sai pela metade. Mas tá quase muito de na graça. moda essas camisas. Mais bonita a camisa. Boa, obrigado. A do Carlão também é bonita. Já mutuou até o fim da linha do trem, né? Então, mas hoje, deixa eu contar pra vocês. Eu até tava pensando nesse debate, nesta pauta. Sobre abotoar até o fim eu ou não? ameacei deixar o último botão, só que ele... Olha só. Ó, quem tá no YouTube, ele fica muito mostra aberto. seu cabelo peitudo. Fica o Então tiozão tem de que churrasco fechar. lá passando. Então Parece o tiozão da Suquita. Suquita, cara. Meu Deus do céu. Chuchu, beleza. Olha, eu já comecei vendo. Boa tarde, Heitor. Tá difícil. Eu ainda vou inventar o filtro do desver, sabe? Tem que desver certas coisas. Boa tarde. Fala pessoal, boa tarde. Pelo menos daqui ainda eu não tô vendo essas coisas, entendeu? Calma. Ajuda já. Olha aí. Olha, os botões da Carlos, blusa olha que só você bacana. usava. Grande bolachinha, olha aí. Essa é boa, hein, Du? Mandou bem agora, hein? Essa. Olha, Muito não, bom. eu vou ter que abrir uma ali, porque não dá, né? É água. Igual o Bonner, é água. Boa tarde, Fábio Scheide. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo ótimo. Aqui no aguardo do jogão daqui a pouco também, entre PSG e Bayern de Munique pela Copa dos Campeões também, hein? Ah, pra Hoje quem tem tem- Ponte Linense, quem quer saber de Bayern e PSG? Tô brincando. Baita jogo. Fábio Scheide acertou. As escalações já estão prontas, Fábio?
Já vão estar na pedra aqui 2 minutos. Daqui a pouco você traz ela pra gente, então, aí, tanto do PSG quanto do Bayern. Você que é o nosso poliglota da equipe. E você tá com irritação no olho, alguma coisa assim, ou tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Por enquanto tá só no... O cabelo só tá penteado pra cima. Não suei ainda, então não tive problema. Não suei ainda, então... É porque tudo tem certo. aquele negócio da pomada que causa irritação Verdade, nos olhos, então a é. gente se preocupa com a saúde dos companheiros, né? 4h10, o Arena tá no ar, você pode participar com a gente, manda sua mensagem, nosso WhatsApp pra isso é o 99186-9070. Repita. 9186-9070. Você pode colocar o código de área 16 antes da hora. 19, isso. Nós estamos em Campinas. Aliás, Você tá com 30% de aproveitamento do telefone. hoje tá foda. Hoje tá complicado. Ô, Lupe, deixa eu te falar um negócio. Uma vez a gente divulgou o telefone errado. E a mulher ligou na rádio. Braba, mas muito nervosa. Porque não parava de chover mensagem lá pra ela. Enfim, mas hoje tá complicado. Então vamos de novo? Vamos de novo. Então vai. 19 Boa. 9 9186-9070. Qual que é a pergunta do Repita. dia, Carlão? Olha, o que podemos debater? Temos a Champions, levantada pelo Fabião, tem a Macaca, Eu acho que hoje a gente podia ir no palpitão, hein? tem Palpitão? a prévia do Clássico, o Clássico Heitor, é Heitor tem uma quinta-feira. sugestão. Vai lá, Heitor. Tá acontecendo agora, nesse momento, o Conselho Técnico do Brasileirão, hein? 3 rebaixamentos ou 4? Boa. Eu acho que Isso, essa ia isso, causar isso polêmica. ainda vai entrar na pauta da discussão, mas já tem uma primeira decisão aí desse Conselho Técnico, que é em relação a punições por racismo nas competições. Boa. Ficou decidido que no primeiro caso de racismo, o clube vai ser punido com multa, o valor ainda vai ser divulgado. No segundo caso, o clube perderá mando de campo ou jogará com portões fechados. E no terceiro caso, perderá os pontos. Boa. Então é aí a primeira definição aí desse conselho técnico na sede da CBF que está acontecendo agora. Alguma coisa precisava ser feita. Que bom. Que bom que a CBF enxergou diferente da Espanha, que não faz nada em relação ao que Por vem exemplo, sofrendo nesse Vinícius caso, Júnior. o Heitor pode até nos ajudar. Por exemplo, se o clube identificar o racista, e aí? Ele vai perder os pontos da mesma maneira, será? Aí o Heitor tá lendo a lei inteira agora pra trazer pra gente. Não, Desculpa te aqui colocar numa aqui na matéria fogueira. do GE. Globo, né, que tá sendo atualizada, né, porque o conselho ainda tá rolando, fala que o texto será publicado no Regulamento Sim. Geral de Competições de 2023 ainda nesta terça-feira. Então aí acho que nesse texto a gente vai ter os detalhes. Porque, porque tem aquela assim- coisa, se um cara arremessar uma Então, uma eu queria garrafa, comparar com tal, esse isso. caso. O racismo, claro, é muito mais grave. Claro. É muito mais grave. Mas quando você tem um torcedor que arremessa um objeto para o campo e esse torcedor é identificado em O clube súmula, não... aí o clube não sofre nenhuma punição. E a torcida, ela faz questão de procurar quem foi o responsável Sim. por atirar esse objeto no gramado. Quem sabe a gente também não tem uma consciência por parte da torcida de identificar essas O pessoas que Eliel cometem citou crime. na Espanha nojento, né? Nojento. Na Espanha a torcida realmente E ninguém que faz faz nada isso lá, e ninguém uma faz vergonha. nada. Agora, nesses casos, pelo menos no Brasil, normalmente assim, é uma pessoa, não é eu pelo menos nunca vi caso assim da torcida, sabe? Como na Espanha. Na Espanha eles xingam o Vinícius Júnior Pô, eles abertamente. penduraram um boneco Cara, com a camisa tá do louco. Vinícius Não, Júnior. isso aí- No Brasil, eu pelo menos crime. nunca vi. Já casos isolados, sim, mas agora uma torcida, um grupo cometer atos racistas, eu sinceramente eu não vi. Então a gente fica na expectativa do texto, né? Como Mas que vai ser. E essa que- só para completar, foi uma decisão tomada pela CBF, não chegou a ser colocada em votação para os clubes, entendeu? Foi uma decisão que já partiu diretamente da CBF. Tá mudada a CBF, hein? Tá mudada. Bom, o comando Mas técnico essa questão dos rebaixamentos vai dar assunto, vai hein? dar chabu. Vai dar chabu. problema, hein? Vai dar. Quem tá no comando técnico? Quem tá no Antônio? comando técnico hoje é o glorioso Alvissareiro Bolacha. Eu não Quem? sei o nome dele, viu, pra falar a verdade. Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues. Isso, até meia-noite. Quem tá no streaming? No streaming, ele, a fera, Daniel França. Olha só, hein? Todo mundo muito ligadinho. Começamos, hein, gente? Um pouco descontrolados hoje, hein? Segura a gente. Hoje tá... Não posso de novo, não. Começamos, Eduardo. Apresentação: Eliel Almeida. Arena CBN.
e aquele sonho de se tornar um profissional ainda mais capacitado. No Senac Campinas, você faz pós-graduação e encontra cursos em diversas áreas para impulsionar a sua carreira. Venha se conectar com professores e profissionais atuantes e influentes no mercado. Na pós-graduação Senac, você encontra modelos flexíveis de aulas presenciais e online, TCC opcional e, o melhor, até 50% de desconto e mais tempo para realizar o pagamento de seu curso. Daqui para frente é pós-graduação Senac. Acesse sp.senac.br/pós-graduação e inscreva-se. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Limão Tahiti, R$ 1,99 o quilo. Cenoura, R$ 3,99 o quilo. Feijão carioca Oliron, 1 quilo, R$ 7,98. Lava-roupa Tixan, 1,6 kg, R$ 17,98. Ofertas válidas até 15 de fevereiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Precisa de um bom serviço de manutenção para o seu carro? A Oficina T-Service é a sua solução. Atendemos as principais marcas como Toyota, Fiat, Honda e Renault, com mecânicos altamente treinados. Temos os melhores preços da cidade e garantimos o melhor atendimento. Não perca mais tempo procurando, não é preciso agendar. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. Tire dúvidas no 1933704200. A Oficina T-Service é a sua melhor opção em manutenção automotiva. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos. Quer apresentar o programa, Lupe? Não, é porque o Bolacho tava Tá. com problema ali, ele fazia Entendi. assim, ó. Eu acho que ele tava só alertando que já entendi. podia ir, que a trilha tava acabando. Não, pensei que você queria apresentar o programa aqui. Não, eu não quero não. Fica à vontade. Bom, só essa definição, Heitor, na reunião da CBF ou tem alguma outra? Por enquanto, só essa. Qualquer novidade eu aciono vocês aqui. Não venderam não, né? Os direitos de transmissão. Ainda não, né? Não, A Série A acho que já tá ainda não vi resolvido, nada né? sobre O problema é a isso. Série B. O problema é a Série B. É. Ainda não tá A Série B definido. acho que é amanhã o conselho técnico, se eu não me engano. Vamos ficar de olho, Bom, Carlão, hoje tem ponte contra o Linense, lá na região noroeste do estado. E aí, hein? Hoje um jogo mais complicado, até pelo panorama. A Ponte não vai né? poder contar com jogadores importantes. O Elvis não joga, o Gé não vai jogar. O Rabon ainda não é um jogador assim, que tem seu espaço cravado. A Ponte pode suprir a ausência dele. Mas esses dois jogadores, não vou dizer que são insubstituíveis. A Ponte já teve uma vitória lá em Piracicaba sem o Elvis. E o Gé, tirando a estreia contra o Vélez, é a primeira vez, né, Lupe? Que não vai jogar, né? Lá contra o Vélez ele era reserva ainda. O Gé, isso. Depois... Aí a partir do jogo contra o São Caetano... contra o São Caetano ele começou na reserva e entrou no intervalo. Aí depois Quem vai ele pro lugar se torna... do Gé? Talvez o Eliel. Ah, né? tá definido. Já Vai ser um bom jogo. vai ser o craque. Vai dar ser o super craque do certo. time. Não sei, é uma Ponte modificada, uma Ponte Preta com uma equipe alternativa. Outros jogadores podem ser poupados também. E enfrenta o Linense, que não faz uma boa Série A2. Precisa vencer, senão daqui a pouco aquele fantasminha de rebaixamento começa a incomodar. É um jogo difícil para a Ponte. Agora, a Ponte tem a qualidade, é um time mais estruturado, faz uma campanha melhor, vai chegar lá levezinha pro jogo. Talvez, pode dar bom. Mas é um jogo complicado, a Ponte vai, sem esses jogadores, vai sofrer um pouquinho. Você tá nessa fase secadora, Lupe? Também acha que vai sofrer a macaca? Eu tô nessa fase secadora com o Carlão. Hoje eu acordei com um sentimento estranho envolvendo esse jogo. Tem alguma música aí de sentimento, acordar? Hoje eu acordei com um sentimento estranho, porque jogo de terça-feira Contra o Novo complicado. Horizontino Contra o Novo terça. Horizontino foi terça. É. E aí fora de casa, poupa. O Linense não é um time bobo. Então assim, eu espero que a minha projeção esteja errada e que a Ponte consiga um bom resultado. Qual foi o primeiro pé que você pôs no chão quando
Os dois. Ah, você colocou os dois juntos. Isso, que eu acordo aqui, eu levanto da cama aqui, ó. Aí o que eu faço? Dou aquela gingada de perna dos dois juntos. Boa. Nossa! Derrubou o lixo, Tá vendo? meu Deus. Então, assim, não tem como eu te falar qual foi o primeiro que tocou o solo. Não mas, foi, com certeza. Mas, assim, eu tô com um pressentimento estranho. Não faz isso. Mas eu acredito que se os meninos da macaca... Quem são os meninos da macaca? O Eliel, Maurício, o Giancarlo, que tem sido muito criticado pela diretoria, e ele tem um grande talento, tem Também um potencial gigantesco, mas está numa fase muito ruim. Muito Se sofrível. esses meninos estiverem em uma noite Inspirada. boa, inspirada, aí sim a macaca consegue derrotar o elefante. Ô, Fábio, por que você acha que o elefante vai golear hoje, hein? Ah, lá é difícil jogar, hein? Lins é muito complicado jogar e a macaca, como tá com muitos desfalques aí, vai ser complicado mesmo, né? Mas a Ponte tá confortável no campeonato, tá tranquilo, acho que um empatezinho cai bem hoje, viu? Quero a sua opinião, Heitor Esmeriz. Eu acho que é isso que o Fábio falou um pouco, em cima da situação da Ponte na Série A2, né? Aquele jogo que você pode descartar, até porque no sábado você tem Ponte Preta e Portuguesa Santista no Majestoso, né? Atual líder contra atual vice-líder. Então o Elvis já está sendo preservado por suspensão, o Gé também. Acho que o Arthur, o Leonaldi, o Tavares também começam no banco de reservas. Então é um jogo em que a Ponte, não que ela está descartando, mas que ela está já projetando o próximo jogo. Eu acho que não vai ser das missões mais fáceis para a Macaca hoje, não. Um empate diante desse cenário, acho que já está até de bom tamanho. Mas você pensa o seguinte, Carlão, o Hélio chega no vestiário e fala assim, rapaziada, joga leve, joga Também, solto. também. Não ajuda nessa hora de colocar Pode a ajudar, molecada? sem tanta responsabilidade. Exato. Nós estávamos falando, né, tocando no assunto dos meninos. Poxa, pro Eliel é uma grande oportunidade. Pela primeira vez entrar jogando, o próprio Guipira, se for o escolhido. Tem o Maurício, que existe muita expectativa em cima desse menino, sempre se destacou nas categorias de base, nas últimas copinhas também, era o capitão do time. Se ele tiver essa oportunidade, é uma baita chance para ele aproveitar, até porque vai jogar fora de casa, nesta situação confortável dentro do campeonato, vai jogar solto. Esse é um ponto favorável. Agora, o time desfigurado diante de um Linense que precisa vencer, precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. O Linense é o 11º colocado com 11 pontos. O Oeste, que está escapando, tem 7. Ou seja, um tropeço do Linense, uma vitória do Oeste, enfrenta o Juventus na Javari. De repente, o fantasma do rebaixamento se aproxima. Então, é um jogo importante para os donos da casa. Mas a Ponte, diante deste panorama, tranquilo, nesta zona de conforto, pode tirar proveito disso também. Tem o lado positivo, né, de você colocar essa molecada. É o lado leve, né? O lado leve. Deixar a garotada jogar. Tá na hora. Não que não vinha jogando, né? Mas enfim. Jogo às 8h30 da noite, lá em Lins, com transmissão aqui da CBN Campinas, com o Carlos Cabelo, Antônio Lupe, Rafael Pio e Carlão de Freitas. Não direto de Lins, né? Aqui direto dos estúdios da Central Brasileira de Notícias. Fábio Scheib. É a viagem mais longa que a Ponte Preta tem. É longe, nessa Série 2, 368 quilômetros. Lins é muito longe. 368 quilômetros faz em quanto tempo? Você que já foi caminhoneiro, Eliel? 5 horas, já teve muito tempo. Depende do pé, né? Depende do pé, o carro, tudo. Vamos colocar aí um carro popular 1.0 sem ar-condicionado. 6h30. Com ar-condicionado. 8. Não, Nossa, brincadeira. É longe. Em média 5 horas. 4 horas, 4 horas, 5 horas você faz daqui a Lins. Qual o caminho, trajeto? Você segue a Ianguera, Washington Luiz, E aí, pronto. E aí, seja o que Deus perder quiser. de vista. Perder de vista. Passa, um pouquinho antes de chegar em Rio Preto, você chega em Lins. Vai indo. Não, você vai na Washington Luiz, depois você cai em outra rodovia, que eu acho que é a Marechal Rondon. Alguma coisa assim. Ah, mas põe no Waze e hoje dá certo. Chega lá. Tá bom. Entendeu? Você quer ir? Não, só é curiosidade. O ouvinte tem a curiosidade de saber onde ficam as cidades que a Ponte Preta e o Guarani vão jogar. Lins é do lado de Penápolis. Longe. É na terra da Sabrina Sato, não é? Isso. E o Linense é a terra daquela moça que eu esqueci o nome, que cantou o hino e ficou conhecida nacionalmente. Avante, Linense, avante. Sabe por quê? Quem fez a matéria foi o nosso parceiro André Aranha. André Aranha. Onde anda essa lenda, hein? Tá por aqui, tá na TV Câmara.
Aí, ó. Tocou o hino. Avante, Linense. E tem um torcedor símbolo, né? Era, o nome dele, cara, ele, nossa, no Globo Esporte era direto, aparecia. Não me recordo. Também não. Eu vou dar uma caçada. Mas tinha mesmo. Tinha. Bom, são 4h25, tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. Torcedor do Guarani, o Ronaldo José. Lolô, olha lá, aqui, achei. Lolô? Lolô, o mais fanático torcedor do Linense, Boa. portador de síndrome de Down, ele se tornou símbolo do clube, demonstrando o amor incondicional. Carlão tem uma Lolô. cabeça, né? Não, essa foi o doutor. Não, mas mesmo assim, você lembrou do cara, você sim, não lembrou do nome. boa. O Ronaldo José mandou uma mensagem aqui, zoando, eu zoei ele também, ficou super feliz aqui. Ô, Ronaldo, a gente vai se conhecendo, vai se acostumando, vai se adaptando. Tamo junto, meu caro. O importante é a gente seguir juntos e vocês vão dando feedback aí do programa, a gente vai dando feedback aqui também. É isso aí. Hoje o Hélio falará, pessoal, vai ser tranquilo. Ele quase que eu fui agora, hein? Quase que eu falei ao fim. Hoje o Hélio falará, pessoal. Ah, rapaz. Nossa, mas ó. É porque ele tá imaginando que vai perder e o Hélio não vai dar entrevista, entendeu? Você não sabe o que é isso? Eu Você sei, entendeu? não, eu sei, mas eu achei muito agressivo. Ousado, né? Ousado. Ousado. Ô, Carlão, cai em 3 ou cai em 4? Então, hoje no CBN Esportes foi a grande questão. Eu acho que para os clubes menores que disputam a Série A, vamos pegar aí Fortaleza, Cuiabá... Santos. Não, Santos de jeito nenhum. Achei que você já ia colar, porque você tudo coloca o Santos, né? Arriscado pra cair no Paulistão. Carlão já grita ou o Santos pelo time, não pela história. Tá vendo? Aí cair em 3 é uma boa. Agora, e pra nós aqui de Campinas que vamos disputar a Série B? Exato. Sobem 3 apenas. É um dificultador. Então, por exemplo, hoje, como nós estamos numa Série B, vamos torcer para que permaneça aí 4 rebaixados e 4 equipes que ascendem a divisão. Mas é muita polêmica. Na Europa é assim, né? Os 3 últimos e o primeiro dos rebaixados faz um mata-mata, uma final com o time que está subindo. A CBF alegou aqui no Brasil que não poderia ocorrer essa partida, Carlão, como eu falei mais cedo, por falta de segurança, já que um jogo desse ia trazer muita... O time que não classificasse iria causar muita revolta dos torcedores e tal, teriam medo de realizar esse jogo. O Eliel e o Heitor acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, falando que foi aprovado o limite de estrangeiros pelo Conselho Técnico, viu? Saiu de 5 para 7, né, Heitor? Exatamente. Na verdade, isso. Até partida, 7 estrangeiros por jogo e não mais 5 como era anteriormente. É isso mesmo. Vocês podem falar no ar também, viu? Não precisa ficar trocando entre si, não. Pode trazer Não, pro ar. eu não queria interromper o Carlão antes, mas aqui o... É o bonde da pomada. Que isso? É o bonde da pomada, topete. que a gente é fechamento da pomada. Fechamento do topete. Mas eu acho que acho que o maior beneficiado vai ser o São Paulo nesse caso, né? Que tem 8 dúvida. jogadores de fora do Brasil. Não entendi, o Heitor. Não, que nesse caso, o maior beneficiado deve ser o São Paulo. Foi Tem 8 jogadores de fora do Brasil, né? O que a gente disse aqui, Lupe. O Porque Rogério Ceni tá feliz. soltando foguete. E você tem uma opinião sobre isso. Eu tenho uma isso? opinião, eu vou ser polêmico. Põe trilha polêmica aí, Eduardo. Vou ser polêmico aqui, cara. Vai. Eu sou a favor dos 3 rebaixados e dos 3 que sobem. Agora por quê? Porque a gente tá olhando por um prisma. Eu achei que ele fosse falar dos estrangeiros. ele tá com esse do... Não, sabe por quê? do Porque é o seguinte, a gente tá rebaixamento. olhando agora por um futuro próximo, ou seja, pra esse ano. Tá. E se, por exemplo, acontece, vou pegar os 2 casos, tá? Ponte e Guarani, primeiro e segundo colocado, sobem pra Série A. Aí a gente vai ser a favor, entendeu? Então, assim, eu percebo que, assim, e esse ano vai ter um grande rebaixado. Porque não tem nenhum na Série B. Todos aqueles grandões que estavam disputando a Série B conseguiram acesso. É claro que você tem ali Cuiabá, que sempre tá brigando, tem o Goiás também. Apesar que os grandes melhoraram, né? Mas, por exemplo, o Santos. O Santos é um time que há muito tempo tem paquerado. Flertado A zona do rebaixamento. Quem nunca, Ainda né? não deu match. Mas uma hora, quem briga muito contra rebaixamento, quem briga muito lá em cima, uma hora vai ser campeão. Quem briga muito lá embaixo, uma hora vai cair. Então a gente tá olhando por um futuro um pouco próximo. E até
por um futuro que pode ser bom para nós aqui, não sei não. Eu acho mais atraente essa questão de ter 3 rebaixados e 3 que sobem. Mas eu também acho. Eu acho que, até porque, eu vou ser muito sincero, a primeira divisão do futebol nacional, gente, ela é muito desleal. Com os clubes. Demais. Ela é muito sofrível. Você veja, quanto tempo o Juventude ficou sem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro? Sim. E fez igual o Golfinho, subiu, fez uma graça e já voltou pro fundo. Já caiu os outros, né? Atlético Goianiense, América de Minas. A maioria dos clubes que sobem cai no ano seguinte. Porque são 4. 5 anos não consegue ficar. Não consegue. Exato. É assim, o ideal mesmo seriam 2. 2 sobem, 2 caem. Só que para ter uma oxigenação também com os times que estão na Série B, essa atriz é bonita. Que filme que é esse que tá passando agora? Gostei, hein? Harry Potter. Não é. Não. E para ter uma oxigenação com os times que estão na Série B, eles também colocam aí 3. O ideal mesmo seria 2, porque eu falo isso aqui, é um dos campeonatos nacionais mais disputados. As verbas são desiguais, né? Exato. As verbas são desiguais O demais. Flamengo, o Corinthians, pegam lá 40 milhões. Sim. Aí os outros times, 6 milhões. Que nem o diretor do CSA aquela vez que expôs, né? O Flamengo pega 50 milhões A gente fala em Campinas. 6. Cara, tudo bem, a gente briga pra, de repente, vai subir, tá, legal. Mas, cara, você acha que Ponte Preta e Guarani ficariam 2 anos numa Série A? É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Permanecer na Série B já não é fácil. Já tá, pra Campinas tá ficando difícil, na né? Série Porque B, todo ano tem uma briguinha pra escapar. Sim. Os 2 do ano passado sofreram. Sofreram. O Guarani que não sobe desde 2010, né, Carlão? Olha aí. Última vez que disputou. A Ponte Preta disputou a última vez a Série A? 2017. Então, a Ponte quase conseguiu esse período de 5 anos, né? Sim. Não, ela quase conseguiu voltar, inclusive, esse ano. O ano passado, né? Ou foi o Guarani? Não me lembro. Mas Guarani seria, 2021 contra o seria Goiás. Excelente se essa regra mudasse agora, né? Porque, convenhamos. E aí você pega o seguinte, Carlão, olha o elenco do Juventude que caiu. Não é um elenco ruim, não. É que a Série A é muito pesada. E a gente geralmente faz aquela conta, mas os times do Nordeste viajam demais. Sim. Viajam, é verdade. Mas o Juventude viaja muito, cara. No Brasil de Pelotas, quando jogava a Série B, ele tinha que ir pra Porto Alegre, de Porto Alegre... viajar pro mundo. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. A mulher do ministro da Casa Civil, Rui Costa, registrou a candidatura ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. A Aline Peixoto reuniu 34 assinaturas de deputados estaduais. Ela é o nome favorito para assumir o cargo, que é vitalício e tem salário de quase R$42 mil. Rui Costa tem articulado para que ela seja eleita. A iniciativa gerou desconforto entre aliados. A votação deverá ser realizada em meio ao Carnaval em Salvador. A Justiça determinou que a União pague pensão alimentícia aos 3 filhos do tesoureiro do PT, que foi morto a tiros por um policial penal bolsonarista em Foz do Iguaçu, no Paraná. O valor de R$ 1.312 para cada criança considera o salário líquido da vítima à época do crime, em julho do ano passado. O policial Jorge Guaranho está preso e será levado a júri popular pelo assassinato de Marcelo Arruda. A CBF vai punir os clubes por casos de racismo em todas as competições nacionais. As equipes poderão ser multadas, perder o mando de campo e até ter partidas com os portões fechados. A definição aconteceu após uma mudança no regulamento geral das competições. As punições serão aplicadas a partir deste ano. O Parlamento Europeu aprovou o projeto que proíbe a venda de automóveis com motores a gasolina e a diesel a partir de 2035. O texto prevê a redução a 0 das emissões de CO2 de veículos e caminhonetes novos da Europa e também atinge a produção de carros híbridos. Agora, o Conselho Europeu, que representa os países do bloco, terá que aprovar formalmente o projeto para que ele entre em vigor. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4 horas e 35 minutos. Mário Quintino chega aqui no Arena para contar para a gente como está a situação das estradas aqui nas nossas cidades da região, hein, Mário? Boa tarde para você. Oi, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação complicada na rodovia Professor Zeferino Vaz. Está chovendo bastante no trecho entre Barão Geraldo e Campinas e a cidade de Paulínia e tem lentidão na altura de Betel, altura do quilômetro 119, para quem vai na pista sentido Cosmópolis. Então, atenção aí na Zeferino Vaz e também para você que vem em direção de Campinas, trânsito já carregado na altura de Barão Geraldo. Falando também da rodovia Dom Pedro, por enquanto tem trânsito intenso, chegada já para a rodovia Anhanguera, e está chovendo também com bastante intensidade, principalmente à altura do Parque das Universidades e na região dos Amarais. Então, aquele alerta que nós sempre fazemos, redobre a atenção, você que segue pelas rodovias, exatamente por conta da questão da chuva. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. Daqui a pouco você retorna dentro do ponto final, mas você, ouvinte, já percebeu que a chegada a Campinas está um pouco complicada nesta tarde de terça-feira, 4h36. Está chegando o vencimento da cota única do IPVA, placas 4, 5, 6, 7 e 8. Para simplificar, baixe o Super App do Gringo e resolva com poucos cliques. Você sabe. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4 horas e 38 minutos, hora do vôlei aqui na CBN, até porque, Lupe, sexta-feira tem jogo bom aqui em Campinas, hein? Jogaço de vôlei no ginásio do Taquaral. O Vôlei Campinas, que busca a reabilitação depois de 3 derrotas seguidas, vai enfrentar o Sada Cruzeiro, equipe tradicionalíssima do vôlei brasileiro, jogo que está marcado para sexta-feira, dia 17, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Em breve, informações sobre a retirada de ingressos da partida. Eliel. Perfeito. 4h39. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Limão Tahiti, R$ 1,99 o quilo. Cenoura, R$ 3,99 o quilo. Feijão carioca Oliron, 1 quilo, R$ 7,98. Lava-roupa Tix, 1,6 kg, R$ 17,98. Ofertas válidas até 15 de fevereiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos. Você foi ligeiro, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um alô para quem está participando aqui com a gente. Gosto muito da galera fazendo o recado aqui. Boa tarde, amigos. Alguém sabe qual a pontuação para classificar no grupo do Guarani? Estão dizendo 20 pontos. Acho que não, hein? Não, acho que 20 é muito. 14 pontos, 15 pontos classifica, mas é um hein? dos grupos mais disputados. Equilibrado, Sabe quem é. tem essa resposta aí? É um cara matemático? Esmeriz. Esmeriz, quantos pontos precisam aí o Guarani? Olha, eu acho que 20 com certeza avançaria, mas eu não sei se vai precisar chegar a tudo isso, não. Eu acho que entre 15 e 18 pontos, acho que é uma boa conta aí pra mirar, viu? Você cortou o cabelo, Heitor? Eu cortei hoje cedo. Percebi, ficou legal, cara. Cortei hoje Aonde cedo. foi? Risco Onde ali, foi? cara. Eu tenho um casamento sexta-feira, né? Mas já Já vou cortou deixar hoje? ele na régua já, né? Tá louco, se eu cortar hoje pra um casamento na sexta, eu chego na sexta parecendo Mas, Tony Ramos. Mas ele foi bem, sabe? Porque quando você corta o cabelo na véspera, ou seja, um dia antes, o cabelo Isso. não fica, você não consegue dar aquele tapa. Ah, é? Agora você corta, por exemplo, ele cortou, foi ontem ou hoje, Heitor? Ontem. Hoje, tudo é planejamento, né, gente? Cara, Hoje você cedo. planejou pra ter o penteado do casamento. Que legal. Simplesmente. Boa, Heitor. Depois você passa pra onde que é aí, porque a gente passa longe disso. Vamos processar o cara. Tá bom? Se ele tá aqui, ele fala que ele foi lá. Não vou ficar aqui. Aliás, deixa essa trilha aí, Eduardo, porque um ouvinte tá entrando na brincadeira, né? O Fábio Veloso. Opa. O que é um pontinho vermelho preso na jaula? Não sei. Não sabe? Você sabe, Carlão? Não. Um morango tango. Nossa. Esse já pode entrar pra equipe. Já. Esse tá com alvará. Já. Ó, chuva torrencial na Dom Pedro, perto do shopping. Wilson Barreto mandou aqui. Ainda bem que eu não falei o nome do shopping, propaganda, né? Mas é lá na Dom Pedro, a chuva torrencial. Qual Tá que é bom. o endereço? Rodovia Dom Pedro Qual primeiro. shopping que é? É perto do shopping, não vou falar não, porque é propaganda. Não, mas É. ali tem 3, né? Ah, tem verdade. São 3 que... mas verdade. o outro lá é bem Qual? alto, né? O padrão, né? Não sei, mas tem galerias ali perto também, né? É verdade. Sou contra a mudança de 4 para 3 times, porque no formato de 4 times tem chance de um grande cair. Assim valoriza a Série B, e mesmo que por uma temporada, deixe um médio ou pequeno ter a oportunidade de jogar contra gigantes. Boa observação. Esse ano, por exemplo, a gente tinha Vasco, ano passado, né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro, verdade, Bahia, Bahia. times grandes na Série B. O Sport não conseguiu uma vaguinha lá. Concordo. Boa observação, Duvin. Que isso aí, gente? Fábio Scheib, tá tudo bem? Ah, é o cachorro do Fábio Scheib. É o cachorro, né? Não, o cachorro do Fábio Deu uma Scheib. mastigada no Você, microfone. na ansiedade e na concentração para a grande partida de daqui a pouco, viu? Aliás, vamos fazer um cara a cara? Você tá com a vinheta do cara a cara aí? Ô, Eduardo, eu vou tentar achar a vinheta pra você. A gente podia fazer um cara a cara do PSG contra o Bayern? Bora. Eu acho, hein? Eu fecho. Eu acho. Vambora, rapidinho. Boa tarde, amigos. Se aprovarem que apenas 3 equipes caem pra Série B, isso é querer esconder a incompetência dos grandes. Boa observação, hein? Tá tudo bem, hein, Fábio Chão? Tá vazando aí um barulho. O Edilson Baixo mandou aqui pra gente. O Edilson Baixo, que nunca está baixo, porque ele sempre está nas alturas, com a opinião dele. Boa. Mandou aqui pra gente. Você quer falar do cara da piada do morango. O Maciel Oliveira. Boa tarde, pessoal da Arena. Se a Ponte Preta apresentar o mesmo futebol da Série A2 na Copa do Brasil, até que fase ela consegue chegar? Ah, se a gente for assim, ela chega na final, porque ela é líder da Série A2, velho. O pessoal tá meio ressabiado com o desempenho da Ponte, né? Verdade. Contra o Oeste já foi um desempenho Deu um sustinho. questionável. Contra o Rio Claro, primeiro tempo complicado também. Por Você isso já que o teve algum torcedor desempenho questionável, cara? Acho que não, né? Não. Porque o Carlão foi zagueiro, gente. Ninguém lembra. Foi. Becão de fazenda. Eu já tive boas fases de matador e fase de zagueiro. De zagueiro. A Ponte, com esse time, provavelmente irá subir no Paulista, mas pra Série B não dá.
O Márcio Guilherme. Concordo. Isso no YouTube. Pessoal que tá assistindo a gente no YouTube, é legal porque você que tá ouvindo pela primeira vez aí, ou já tá acostumado a ouvir no rádio, dá para acompanhar também no YouTube, que aí você tem imagem. Não que seja interessante a imagem, mas você tem imagem. Vamos fazer então, cara a cara? Bora! Bora lá? Bora. Não tem a vinheta, mas depois a gente prepara. Cara a cara com Eliel Almeida. Não, cara, é cara a cara do Arena. Ah, cara a cara do Arena. Isso. Com Eliel Almeida. Vamos lá. Quero ver quem vai ganhar e nada de ficar em cima do muro, hein? Bora! Donnarumma ou aquele lá que é verão em inglês? Summer! Então vai. Donnarumma ou Summer? Donnarumma. Você. Donnarumma? Ih, Carlão. Donnarumma. Heitor Esmeriz. Donnarumma. Já ganhou, mas manda ver aí, meu caro Fábio Chay. Também o italiano. Donnarumma. O Donnarumma, aliás, tem uma... Mas difícil, hein? Olha. Lateral direito agora, hein? Manda. Hakimi ou Pavard? Pela Copa do Mundo, Hakimi. Ó. Hakimi. Que furada aí. Eu vou na Copa. O momento do Hakimi acho que é melhor também. O momento do Hakimi. Hakimi é bom. Então definimos o Hakimi, mais um que vence unânime, hein? Marquinhos. Nossa, essa é duro. Marquinhos ou Upamecano? Nossa senhora. Vai, Carlão, começa aí. A gente tá levando em consideração a Copa, né? Então não vai ser o Marquinhos. Não vai então. ser o Marquinhos. O Upamecano. Scheibe. Também. Não, o Upamecano ou Marquinhos? Não, também, o Upamecano. Ah, tá. Heitor? Eu ainda acho que pelo conjunto da obra o Marquinhos é mais jogador. Ih, Lupe. Marquinhos. Ah, não vai jogar pra mim, não. Poxa. Como eu ainda tô ressentido com a Copa, que ele errou um pênalti, chutou na trave, o Upamecano. Boa. Não, porque aqui a gente não perdoa, não. Sérgio Ramos ou é Delight? Delight, né? Isso. E aí? Sérgio Ramos. Eu vou de Ramos. Jogo decisivo, pra isso ele é bom. E aí, meu caro Heitor? Eu vou do Delight. Ih, Fábio Scheibe. Sérgio Ramos, pela história. Sérgio Ramos. Nuno Mendes ou João Cancelo? Olha aí, os dois compatriotas. Portugueses. Cara, eu vou no Nuno. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Heitor? João Cancelo. João Cancelo. Sem me cancelar, hein, por favor. Caramba, opinião. agora vai eu definir também de novo. João Cancelo ou Nuno Mendes? Cara, nesse eu vou cancelar o João e vou no Nuno Mendes. Boa. Tá bom? Danilo Pereira ou Kimmich? Começa aí, Heitor. Kimmich. Danilo Pereira. E Fábio Scheibe. Kimmich. Quiche é bom de queijo, né? De presunto de queijo é bom. Já comeu? Não tive a oportunidade ainda. Tá. Nesse ano, né? Nesse ano. Esse também é difícil, hein? Verratti é Goretzka, né? É, Goretzka. Vou de Verratti. Vou de Goretzka. Heitor. Verratti. Fábio Scheibe. Verratti, me salvaram. Neymar ou Musiala? Lupe. Neymar. Heitor. Ainda Neymar. Carlão. Neymar. Fábio. Neymar também, né? Emery, o Zaire Emery ou o Sané? Sané. Emery. Ó, que isso? Explique-se. Vai. Explique-se. Justifique a sua resposta. Só pra não ganhar por unanimidade, eu vou votar no Emery. Tá. Justificativa aceita. Aliás, quem sai hoje no paredão, o Fábio Scheibe? Putz, não tenho a menor ideia de BBB. Eu sei que eu tô torcendo pro Fred porque tem ligação com o futebol. Então tá ótimo. Tá ótimo. Ele foi no Emery, né? Carlos Soler ou Coman? Coman. Ixi, unânime, hein? Ou Fábio Scheibe, pra não ser unanimidade. Não, Coman também, que inclusive fez o gol do Bayern contra o PSG na final de 19 e 20, né? Dando o título pro Bayern. Essa é difícil, hein, gente? Messi ou Choupo-Moting? Um brinde ao Messi. E aí, Heitor? Messi. E aí, meu caro? Messi. E pelo jeito não joga mesmo. Mbappé nem Thomas Müller estão fora, viu, Carlão? Mbappé não tá recuperado e o Thomas Müller também tá fora. Gautier ou Nagelsmann?
Isso é difícil, hein? Oi? São dois treinadores. Nossa, difícil. Eu vou no Nagelsmann. O Gautier tá com um probleminha lá, né? Não foi uma semana meio complicada ali, de algumas polêmicas no vestiário. Vou de Nagelsmann. Eu vou de Nagelsmann. Nagelsmann também. Eu vou de Nagelsmann. E aí, gente? E o Fábio Scheib? O Fábio Scheib não voltou. Nagelsmann. Boa, Fábio Scheib. E aí nós fechamos o time assim, ó. Donnarumma, Hakimi, o Pamecano, Sérgio Ramos e Nuno Mendes, Kimmich, ou Kimmich, como vocês quiserem. Ok. Verratti, Neymar, Sané, Coman e Messi. Ou seja, PSG dominou a seleção. Quem vence o jogo? Ah, então. Aí que tá um problema. Você Agora ontem deu uma que eu de quero coach, ver. que você falou bonito ontem. Como que é que Mas ele fala o bonito. individual... O individual se Isso. sobressai com o coletivo. Isso. Individualmente, o Paris Saint-Germain é mais time que o Bayern de Munique. Agora, coletivamente, o Bayern de Munique... Esse um primeiro time jogo mais é na pronto. França ou é na Alemanha? França. Tá valendo o jogo só o confronto? Então... Não, o jogo. O É jogo, PSG ganha. Que isso, hein? O jogo. O jogo. Heitor foi bem nesse questionamento. Tipo, 2-1 Paris Saint-Germain e lá... Aí lá, semana que vem a gente fala. Então tá. O jogo, Fábio Scheib. O jogo PSG hoje, mas acho que o Bayern vai passar. O jogo, Heitor Esmeriz. O jogo PSG e acho que o PSG passa também já. O jogo, Carlão. Jogo PSG. Me cobrem amanhã. 3-0 pro Bayern, fora o baile. Fora o Bayern? Fora. Acabado, hein, Até bolacha? porque se é bom, não é? É. Não é? Sim. Então, vamos no Bayern, né? Lá no meu time da minha cidade, lá no bairro, a gente tinha um time baseado no Bayern, né? No Bayern. Era Bayern da Munique. Boa. Que é o Bayern. Nosso time da Bayern era o Bayern da Munique. A Munique era dono do Bayern. Era o time... Não, é sério. É, pô. E o nosso principal adversário era o Juventus. Era o principal adversário. Pô. Mas você nunca viu, não? E tinha o rival também, o Barcelona. Ah, jura? Barcelona. É sério, pô. Futebol de várzea. O cara nunca viveu futebol de várzea, pô. Tem mais intervalo ou não? Ô, Eliel. Oi. E na outra partida de hoje, Milan e Tottenham, quem ganha, você acha? 3-0 pro Tottenham, fácil. Milan não Lá no tá numa San boa Siro, hein? fase. O Pombo joga? O Pombo joga. Emerson Royal joga? Emerson Vou ver aqui Royal. pra você agora, Carlão. Vamos Se ver. jogar, eu sou Tottenham. Eu sou Tottenham. Se o Pombo jogar, eu sou Tottenham. E se não jogar? Aí eu sou Tottenham também. Então, enquanto O o Fábio Pombo- Scheib procura, a gente vai pro intervalo, porque ainda tem o jogo de hoje. Jogo de hoje, hein? Eu gostei da ideia do Heitor. Eu não vou falar a data. Pra gente adivinhar. Pra vocês Você adivinharem. quer colocar a gente na Não. fogueira, mas eu topo. Mas hoje é dia de bugre. Jogo do bugre. Alô, Bugrinos! Lupe. Fala! Richarlison e Lucas Moura estão no banco. Emerson Real é titular. Opa, então... Boa. vamos Então, lá. com essa informação que o Fábio Scheib traz, eu sou Tottenham. Ô, Heitor, chama o intervalo aí, Heitor. Vamos pro intervalo, galera. Logo mais a gente volta com o jogo do dia com o Antônio Lupe. Arena CBN. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Arena CBN.
4 horas e 54 minutos. O ouvinte tá dizendo aqui, ó, que o legal mesmo é ver o circo pegar fogo. Tem que ser 6 que caem e 6 que sobem. Que isso, hein? É muito, hein? Teve um ano que mais pra aquela adequação, Pra dar né? adequação. Pra chegar a 17 times e tudo mais. Aí teve 16 times, 12 né? times, né, no caso. Não, eram 20. Não. Eram 20 e hoje tem 16. Isso, Não. São 16. Ah, no Paulista, né? No Paulista, já são tivemos 4 Paulista grupos de com 4, 20. viu, Lupe? 4 vezes 4 é 16. Ah, verdade. Eu tô confundindo o Campeonato Goiano. Tá, não, perfeito. Abre o sarcófago aí, vai. Bora pro quadro do sarcófago. Hoje nós vamos até o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Boa. O torcedor falou que a gente não falou do Bugre, ó. O Bugre tá aqui, ó. E mandou um áudio bravo, hein? Bravo. Ele não pode. Quer dizer, depois do começo do programa, acho que pode colocar no ar. Né? E um Guarani gigantesco, hein? Mas você não sabe o ano. Hoje o Carlão não participa, tá? Tá. Carlão Não, tá mas fora. hoje eu ouvi o ano. Tá. Então fico de Estádio Brinco de Ouro da Princesa, dia 14/2 de interrogação. Domingo, 4 horas da tarde, Campeonato Brasileiro, primeira fase, segundo turno. O Guarani entrou em campo para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro, com o Wendel no gol, Ariovaldo, Jaime, Edson e Almeida, Ederson, depois Júlio César, Jorge Mendonça e Banana, que depois saiu para a entrada do Péricles. No ataque, Lúcio, Careca e Zezé. José Duarte era o técnico. O Botafogo entrou em campo com um dos hinos mais bonitos do futebol. Que coisa linda. Paulo Sérgio, Perivaldo, Gaúcho Lima, uma dupla de zaga com 2 gaúchos. Bate, mas que drama. E Osvaldo saiu para entrada, entrou no lugar do Gaúcho Lima. E o Washington na lateral esquerda. Rocha, Mendonça e Wesley, depois o Josimar, Edson, Mirandinha e Gerson. Time do Jorge Vieira. O Guarani meteu 4-1 no Botafogo. Careca fez um hat-trick, que na época não se chamava hat-trick, chamava 3 gols. 25 do primeiro tempo e 46, ambos de pênalti, e no segundo tempo aos 21 minutos. Ederson marcou aos 15 da segunda etapa os gols do Guarani, e o Mendonça aos 45, no apagar das luzes, marcou o gol de honra do Botafogo. 18.201 pagantes. Saul Schmidt, filho da Bahia, foi o árbitro da partida. Guarani 4, Botafogo 1. Que ano foi, Eliel? Eu vou na do ouvinte. Vai. O ouvinte acabou de mandar aqui. 1982. Heitor? Acompanha o relator, porque esse ataque aí do Guarani é o ataque, a base do ataque campeão, né, e da Taça de Prata em 1981, que é o equivalente à Série B do Brasileiro hoje, né? Mas como o jogo foi contra o Botafogo, eu acho que é 1982. Fábio? Quem sou eu para discordar? 82 também. Como é que é o nome do ouvinte? Foram 2. Vai. O Nilson Vitorelli mandou 1982 e o outro ouvinte, o Thiago Prado, também mandou 1982. Nilson e Thiago Prado, parabéns, vocês acertaram. Isso, hein? Fala. Assim que eu gosto. Vocês têm que agradecer, você, Heitor, Fábio Chaves. Não, eu ia... Obrigado. Eu tava na dúvida entre 1980 e 1982. Falam que esse time foi melhor que o de 78, hein? Esse do Guarani de 82? De 82. Poxa, Careca e Aliás, Jorge em Mendonça, 82 cara. a gente tinha tanto talento, Nossa, né? se vai a o seleção Careca pra brasileira, Copa... imagina convocar essa seleção brasileira de 82. É muito difícil, cara. Aí, a gente falou do... Posso fechar? Pode. Fecha pra mim, bolacha. Graças. Falamos do Bugre, viu? Mas não tem novidade do Bugre de hoje, pro ouvinte não ficar nervoso com a gente? Vamos lá, a novidade do Bugre é que hoje teve o último treino, amanhã tem decisão, hein? Amanhã tem. Guarani São Bernardo, Aliás, faz 3 7h30 jogos da que a noite. gente vem falando que o Guarani tem uma decisão, né? Mas são decisões diferentes. Se ele perde da Portuguesa, ele entraria de vez na luta contra o rebaixamento. Na verdade, ele ficaria muito próximo do rebaixamento. Assim como, já que ele ganhou,
A Portuguesa hoje tá com essa situação difícil na mão. Boa. Aí depois ele foi enfrentar o São Bento, porque todos os clubes do grupo do Guarani estavam conseguindo vencer e ele estava naquela de não conseguir. Venceu. O que aconteceu? Entrou na disputa pela vaga. E se vencer o São Bernardo, ele esquece rebaixamento. Tchau, rebaixamento. Ele abana a mão assim, ó. Garante vaga na Série A do ano que vem e dependendo da rodada ele pode entrar no G2. Não joga Rios, né? Não joga o Richard Rios. Esse é o grande problema. Aliás, eu vi o Richard Rios em campo contra a equipe da Portuguesa. O que esse cara corre. O Joga que ele é muita bola. voluntarioso, o que ele joga pro time. Porque quando você tá no estádio, você olha pra onde a câmera da TV não tá, onde não tá mostrando pra você. Você vê onde a bola não tá geralmente. A noção dele de cobertura, o senso jogador. dele de chegar na área, muito bom jogador. Cara, ele jogava hein? futsal, o Flamengo descobriu ele. Sim. Muito bom jogador. Todos os jogadores que começaram no futsal, eles têm ali um olhar mais Só que o Rios, de assim, ver o tudo, Rios né? é muita força, né? Ele é muito forte. Então, mas é por conta do futsal. O futsal é tão intenso, você precisa ir e vir toda Sim, hora, né? sim. Corre lá na frente e volta. Então, eu acho que essa noção ele não perdeu ainda. Esse ele foi corre o jogo É inteiro. aquela aposta que deu certo, né? Começou mal, foi expulso no derby, lembra? Primeiro jogo, deu cotovelado, depois contra o Londrina foi expulso, Exato. mas agora Por falar em aposta, Aprumou. Ponte Preta ou Linense? empate hoje. Hoje empate. Lupe. Cara, eu vou de 1-1. Vocês são muito mureta. Muito mureta. Heitor Esmeriz. Vou de empate também. Olha, mais um mureta. Fábio Scheibe. Como eu falei que o Guarani ia perder semana passada, eu já vou falar que a Ponte Preta vai perder. Tá na conta do campeonato. A Ponte não vai se preocupar com essa derrota. 2-1 pro Linense. Mais uma pra gravar aí, Lupe, me cobrar amanhã. Vai. Nada. Absolutamente nada tira a vitória da Ponte Preta hoje em Lins. Quanto? 2-0 sobrando. Que isso. Anotem aí. 2-0 sobrando. Vou falar de novo, ó. Nada. Absolutamente nada tira a vitória da Ponte Preta em Lins Pode me hoje. dar detalhes sobre o sobrando? Ponte Preta! 2-0 sem susto. 2-0, aquele jogo tranquilo, faz Fora um os no primeiro ameaças. tempo, no segundo tempo, administra o jogo. Eu vou no 1-1 ainda. Pode. É isso e os 3-0 do Bayern, né? Os 3-0. O do Bayern eu não coloquei a condição do nada tira. Então o do Bayern Ó, tá... E o gol do Linense ele nem faz parte, mas o gol do Linense, Thiago Humberto. Thiago Humberto ou Fausto. Fausto, Luciano também, Gigante. jovem. Luciano Gigante, cara. Eu vivi pra ver o Luciano Gigante fazer um gol de cabeça. E por cobertura no goleiro, que é uma das coisas mais... O Fausto fazia gol, Fausto, hein? Fazia muito gol. Fazia. Ele virou diretor do Linense. Ah, acho que é? ainda Ah, é. que bacana. Acho que ele ainda é Ele, diretor. ele tava na Inter de Limeira no ano passado. No Então não segundo tá semestre mais do ano diretor do passado. Linense. É. Então ele é ex... Mas, se não me engano, acho que ele tá no Manaus. Se Fausto. não me engano. É, mas erramos por pouco, né? Erramos por 4 escalas. Quilometragem. Erramos por 6 Não, mas Thiago Humberto fez parte. Thiago Acho Humberto que deve fez. estar lá até E o hoje. hein? Potker, a Ponte contratou o Potker. William e Potker. Linense, Verdade, verdade, cara. Que coisa, não? Quanta história tem no nosso futebol, né? Tá na hora de ir embora? Então Mas a vamos, gente falou vamos. do Guarani Falamos pro ouvinte, ficar bravo. porque o ouvinte mandou uma... Nossa senhora. Que Faz isso, parte, hein? Ele deu no meio do estômago. Tchau, Lupe. Tchau, Eliel. Até daqui a pouco. Até daqui a Até pouco. já! Valeu! Tchau, Heitor. Valeu, galera. Boa transmissão pra vocês hoje à noite. Valeu, Fábio Scheibe. Valeu, Liel. E às 7h30 no Santa Cruz, você conhece tanto, tem Botafogo de Ribeirão e São Bento, hein? Boa. Vamos acompanhar. Obrigado, Eduardo Rodrigues e Daniel França. Arena CBN.